Olá, olá, Roger Biff aqui. Boas-vindas ao meu canal e ao curso de UI Design com Figma. Na aula 21, vamos falar sobre Layout Grid. Bom, para a gente falar sobre Layout Grid e o que ele é, para que serve, nós vamos utilizar uma tela celular. Nós vamos usar aqui um iPhone 13 mini, um frame do tamanho do iPhone 13 mini. E o que é esse Layout Grid? O Layout Grid nada mais é do que essa área aqui embaixo. O Figma atualizou a interface dele, ele era mais para cima, e agora fica aqui embaixo. O Layout Grid nada mais é do que guias, né? Lembra lá da aula sobre grid bootstrap que a gente falou, é esse grid, tá? Nós temos vários formatos. Então nós temos o grid de 10 pixels, que vem por padrão aqui. Nós temos de colunas e nós temos de rows. Então de columns, né, seria colunas e rows seriam linhas. Eu costumo usar somente o grid de colunas. Então eu posso ocultar ele, aqui tem um olhinho, eu posso excluir e eu posso selecionar o tipo dele, se é grid, e daí são linhas, né, horizontal e vertical. Eu posso colocar aqui o tamanho em pixels que separa cada uma. Posso fazer, no caso, uma de 8 pixels de tamanho, mas eu costumo utilizar sempre de colunas. E como é que eu utilizo, né, a colunas? Eu sempre utilizo de 4 colunas, porque olhando para uma estrutura web, vou mostrar para vocês aqui agora. Então eu vou criar um frame de tablet e para um frame de tablet eu vou usar um tamanho aqui, um iPad mini. E daí aqui ele está em pé, então eu posso pegar e fazer a proporção dele deitado. Então aqui o iPad deitado. E também vou pegar uma versão desktop aqui, que eu vou pegar um 1440 por 1024. Voltando aqui para mobile, para celular, eu costumo usar 4 colunas. Então aqui embaixo, né, 4 colunas, eu clico nesse botãozinho aqui, eu vou definir o count, né, que é a quantidade. 4. A cor eu deixo sempre padrão, que é esse vermelho 10%. Aí o tipo é o stretch, né, e eu tenho vários outros tipos alinhado à esquerda, direita ou centro. E tem o stretch. Eu vou mostrar já o que é isso. A margem, eu costumo deixar de 16 pixels. A margem é essa borda aqui nas laterais. O gutter é o espaçamento entre colunas. Então, quer dizer que o gutter ele pode ser de 8 e a margem 16. Pode ser tudo 16 também. Eu vou fazer um exemplo aqui mostrando com margem e gutter de 16. Tem gente que utiliza margem de 24 e gutter de 16 ou gutter de 24. Vai muito também do gosto e da definição, tá? Tem alguns design system como Material Design que também tem seus padrões. E eu já vou mostrar o porquê que eu uso 4 colunas aqui. Por quê? Aqui no tablet eu costumo usar 8 colunas. Vou botar de coluna e eu vou dizer que ele tem 8 colunas. Vou dar a mesma largura, mesmo grupo. E o desktop, eu quero que ele tenha, o desktop é 12. Ó, botei sobrepostos aqui o mobile, o tablet e um desktop. Para vocês verem por que eu uso 4 colunas. Porque o mobile são 4 colunas, o tablet eles são 8 colunas e o desktop fica com 12 colunas. Tá? O grid bootstrap ele é 12 colunas. Então eu acabo usando dessa forma, aonde o mobile fica com 4 colunas, o tablet fica com 8 colunas e o desktop ele fica com 12 colunas. E qual é a diferença aqui desse stretch para o center, ou right ou left? No desktop, colocando ainda sobreposto aqui em cima do tablet, que agora eu ajustei para que eles tivessem a mesma largura praticamente de colunas. Eu fui ajustando aqui, mas o que acontece? O stretch quer dizer que vai esticar. Então, no momento que eu aumentar a tela, olha, as colunas elas vão ficar maiores. Se eu quiser evitar isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no grid e dizer que esse grid ele é left. Só que no momento que eu boto left, ele vai pedir a largura da coluna. Vamos ver que aqui, como é que eu vou descobrir a largura dessa coluna? Eu vou pegar aqui, botar um retângulo só, que fique do tamanho. Ela está com 74 de largura. Então eu teria que vir aqui, se eu quero deixar left, tem que vir aqui no grid, botar left. Aí eu vou dizer que a largura fixa dessa coluna, que está com 10 por default, é 74. E daí o offset e o gutter 16. Como eu botei left, a esquerda, orientada à esquerda, quando eu aumento aqui, ó, ela vai
vai ficar para a esquerda. Se eu pegar aqui e disser que é right, ela vai ficar orientada para a direita. Se eu colocar no centro, eu vou crescendo a tela e a largura das minhas colunas é fixa. Isso é bom para quando você quer um design responsivo, você vai restringir a largura da sua área, né, para esse tamanho aqui, de largura fixa das suas colunas. Se você deixar o stretch, ele vai aumentando, né? O problema é que daí vai dar uma quebra entre um e outro elemento aqui, vai dar uma quebra. E como é que funciona a questão das colunas? Quando eu vou montar um design, como é que funciona? Eu vou fazer um exemplo aqui, depois a gente vai entrar no mérito da questão. Então, eu posso ter um formulário aqui com nome, sobrenome e último nome, um botão voltar em próximo. Vocês percebem que cada input que eu coloquei aqui, ele começa no início de uma coluna e sempre vai terminar no final da outra. Eu nunca vou deixar um elemento na tela, aqui vamos dizer no meio, ou ele terminar onde começa uma coluna. É sempre assim, ele começa um elemento no começo de uma coluna e vai terminar no final de uma delas. Eu posso ter um elemento nessa largura aqui, de uma coluna só? Às vezes sim, um icon button, por exemplo, um botão que é um ícone só, tá? Mas se é um input, tu vai ter regras daí no teu design system, no padrão de design que tu está utilizando, que vamos dizer que no mínimo é de 3 colunas, vamos dizer, ou de 4. E por que tem que ser esse padrão aqui? Porque quando tu vai montando tela, tu vai criar um formulário extenso com várias coisas. Se você quiser mostrar esse mesmo formulário aqui para um dispositivo menor, por exemplo, um tablet, a header, né, essa cabeçalho aqui, ele vai se ajustar para o tamanho. Aqui os meus inputs, eles vão, como ele tá mais estreita a tela, ele vai quebrar. Aqui cabia 3, um do lado do outro, e aqui esse terceiro ele vai cair, né? Ele vai ficar na parte de baixo. E o meu voltar e o avançar, o próximo no caso, eles vão ficar mais próximos aqui. Que aqui estava um em cada ponta, tinha um espaço de 4 colunas, e como eles estão no tablet, eles estão agora assim, dessa forma, um do lado do outro. Se eu fosse agora apresentar essa mesma tela para um aplicativo, para um mobile, eu vou apresentar eles de uma outra forma, que vai ser empilhado, porque esse daqui só tem 4 colunas, que é a largura desses campos aqui. Então eu vou ter o voltar e o próximo fica em cima. Então essa seria a mesma tela no desktop, no tablet e no mobile. O layout grid é para isso, tá? É para você poder se orientar montando o seu design e tornar ele responsivo também. Os devs, eles vão implementar. E daí vai perguntar assim, tá, Roger, mas e se eu colocar um card aqui na tela, vamos dizer, um card desse tamanho aqui. Eu vou colocar um card, eu vou colocar como um frame, tá, para vocês poderem ver. Aí se eu tiver um card, como é que eu vou fazer? Então esse daqui, vermelho, é um card. Eu vou pegar e vou deixar aqui com essa coluna sobrando e tal. Como é que eu vou colar aqui? Não pode ficar colado, né, porque senão fica estranho. O card, ele teria que ter uma margem dele próprio. Como é que eu faço para resolver isso? Eu vou pegar e vou ocultar esse cara aqui, e o card, ele vai ter seu próprio layout grid com as suas colunas. Vamos dizer que ele está aqui, o card é de tela cheia, ele está nas 12 colunas, ele vai ter as 12 colunas dele, com a margem 16, ou as regras que forem. Então aí dentro do card, que é outra estrutura, outro container, a gente tem que pensar dessa forma, que vai ficar as coisas um pouquinho específicas para ele. Vai ter um pequeno ajuste aqui, tá? Então ele vai seguir daí o padrão dele com 16 ou 24, a largura que for, o espaçamento que for entre bordas. Então, sobre layout grid era isso, tá? Depois a gente vai ver mais adiante novamente, a gente vai usar, mas na próxima aula a gente vai falar sobre layer, o estilo da camada. Como de costume, né? Tá gostando do curso? Já ativa o sininho para saber da próxima aula, curta, comenta e compartilha, que ajuda bastante o canal a continuar crescendo, e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.